Nesse vídeo, nós vamos aprender a relacionar uma função real de duas variáveis com uma equação diferencial ordinária de primeira ordem. Além disso, nós vamos falar de um caso particular, das chamadas equações exatas, e vamos aprender um método extremamente efetivo para determinar soluções desse tipo de equação. Bom, vamos começar considerando uma função f real, definida em uma região R do plano, com derivadas parciais de primeira ordem contínuas. A gente aprendeu lá em cálculo que a diferencial de uma função desse tipo ela é dada por derivada parcial de f com relação a x dx mais derivada parcial de f com relação a y dy. Aqui nós estamos interessados no caso onde a gente fixa um valor para essa função f. Ou seja, nós estamos interessados no caso onde a função f de xy ela vale um determinado valor fixado c. Veja que nesse caso, nós temos que a derivada de f com relação a x dx mais a derivada de f com relação a y dy é igual a zero. Veja, pessoal, pode não estar bem claro ainda, mas o que nós obtemos nessa situação é um EDO de primeira ordem. De fato, aí, o que nós temos aqui é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem. Essas derivadas parciais que aparecem aqui, elas são funções de x e y. Por exemplo, aí, se a gente considera a função f de xy igual a x ao quadrado menos 5xy mais y ao cubo, e se a gente toma as derivadas parciais dela, nós temos que a derivada de f com relação a x é dada por 2x menos 5y, e a derivada de f com relação a y é dada por menos 5x, menos 5x, mais 3y ao quadrado. Se a gente considera, então, os pontos do plano tais que f de xy é constante, digamos, igual a c, nós obtemos, então, um AEDO 2x menos 5y dx mais menos 5x mais 3y ao quadrado dy igual a zero. Observe que aí nós temos um EDO de primeira ordem. O que é mais legal, o que é mais interessante aí nessa equação, pessoal, é que as soluções dessa equação, por construção, elas são dadas implicitamente através dessa igualdade. Ou seja, se eu conheço a função que determina a minha equação, de brinde eu conheço as soluções da equação. Ok? Então, é nesse tipo de situação que a gente está interessado nesse vídeo. Porém, antes de falar especificamente das equações diferenciais, vamos relembrar aqui um conceito. A gente disse que uma expressão diferencial da forma m de x, y, dx, mais n de xy, dy, ela é exata em uma região R contida no plano R2, se ela corresponde à diferencial de uma função f definida nessa região. Ou seja, dito de outra forma, se existe uma função f definida nessa região R, cuja derivada dela com relação a x é igual a essa função m, e cuja derivada dela com relação a y é igual a essa função n. Por exemplo, aí, a expressão x ao quadrado y ao cubo dx mais x ao cubo y ao quadrado dy, ela é uma expressão exata. Para verificar isso, aí, observe que se a gente define a função f de xy igual a 1/3 de x ao cubo vezes y ao cubo, então
a derivada de f com relação a x, ela dá x ao quadrado vezes y ao cubo, e a derivada de f com relação a y, ela vai dar x ao cubo vezes y ao quadrado. Então, de fato, aquela expressão é uma expressão exata. Veja que, em particular, se a gente faz f de xy igual a uma constante c, a gente obtém a equação diferencial x ao quadrado y ao cubo dx mais x ao cubo y ao quadrado dy igual a zero. Ok? Como eu tinha comentado, o que é legal aqui é que as soluções dessa EDO, elas são dadas através da expressão f de xy igual a c. Ou seja, elas são da forma x ao cubo y ao cubo igual a 3 vezes c. As soluções dessa EDO são dadas através dessa igualdade. Então, toda vez que a gente se depara com equações desse tipo, se a gente conhece a função que determina a EDO, é bem simples de resolver a equação. Bom, motivados por isso, nós vamos então dizer que uma equação diferencial de primeira ordem da forma m de xy dx mais n de xy dy igual a zero é exata se essa expressão diferencial aqui à esquerda é uma expressão exata. Por exemplo, com o que a gente já viu até agora, esses dois exemplos aí são exemplos de equações diferenciais exatas. De fato, para essa primeira aqui que eu estou circulando de laranja, nós vimos que a função correspondente é dada por 1/3 de x ao cubo vezes y ao cubo. E para essa segunda, que eu vou circular de azul, nós vimos que a função correspondente é f de xy igual a x ao quadrado menos 5xy mais y ao cubo. Em particular, a gente sabe determinar as soluções dessas duas equações. Bom, não é um trabalho muito simples a gente sair buscando funções reais definidas em regiões do plano, cujas derivadas coincidem com as funções envolvidas em uma determinada EDO. Dito de outra forma, a gente precisa conhecer ferramentas, teoremas, que nos facilitem a identificar quando uma determinada equação é ou não exata. Nesse sentido, o principal resultado que nós temos é dado através desse seguinte teorema. Olha. Se a gente considera m e n funções contínuas com derivadas parciais de primeira ordem contínuas em uma região retangular R do plano, então, para que a equação m de xy dx mais n de xy dy igual a zero seja exata, é necessário e suficiente que a derivada de m com relação a y seja igual à derivada de n com relação a x. Veja que esse é um critério bem simples de ser aplicado, pessoal. A gente conhece a equação. Essa equação aqui, ó, m de xy dx mais n de xy dy igual a zero, ela é dada para a gente no problema. Em particular, a gente conhece a função m e a gente conhece a função n. O teorema diz para a gente essa equação vai ser exata se essas derivadas parciais são iguais. Por exemplo, a gente acabou de ver que aquelas equações do exemplo anterior, elas eram de fato equações exatas. Mas lá nós tivemos que exibir as funções que geravam as equações, né? Se a gente aplica esse teorema, veja como o procedimento ele se torna mais simples. Por exemplo, para essa primeira, nós temos m de xy igual a x ao quadrado vezes y ao cubo,
e, consequentemente, a derivada de m com relação a y vai ser 3x ao quadrado, y ao quadrado. E a gente tem a função n de xy dada por x ao cubo, y ao quadrado. Consequentemente, a derivada de n com relação a x é dada por 3x ao quadrado, y ao quadrado. Veja que, de fato, essas derivadas parciais, elas são iguais. Então, pelo teorema, de fato, trata-se de uma equação diferencial exata. O mesmo procedimento pode ser aplicado aqui e comprovar que, de fato, essa equação aqui é uma equação exata. Um procedimento bem simples, diga-se de passagem. Esse resultado, ele também é interessante porque ele nos diz quando uma equação não é exata. Lembre-se que o teorema dizia que era necessário e suficiente que as derivadas parciais fossem iguais. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, a gente tem a função m dada por y ao quadrado mais x vezes y, o que implica que a derivada de m com relação a y é 2y mais x. Além disso, a gente tem que a função n é dada por menos x ao quadrado e, consequentemente, sua derivada com relação a x é dada por menos 2x. Veja que essas derivadas parciais são diferentes. O teorema diz, então, que essa equação não é uma equação exata. Bom, o que a gente vai aprender agora é um método para resolver equações diferenciais exatas. O primeiro passo é o seguinte, dado uma equação diferencial da forma m de xy dx mais n de xy dy igual a zero, o primeiro passo é verificar se essas derivadas parciais são iguais. Ou seja, é verificar se a derivada parcial de m com relação a y é igual à derivada parcial de n com relação a x. De outra forma, a gente vai verificar se essa equação ela é de fato exata. Se ela for exata, então o teorema garante para a gente que existe uma função f cuja derivada parcial com relação a x é igual à função m, é igual à função m de xy. O que nós vamos fazer aqui agora é aplicar o teorema fundamental do cálculo e integrar essa igualdade. Só que a gente vai integrar essa igualdade com relação a x. Quando a gente integra com relação a x, a gente obtém que a função f de xy ela é dada pela integral da função m com relação a x, mais uma função arbitrária g que depende da variável y. Essa função g aí, como a gente está integrando com relação à variável x, ela faz o papel da constante de integração, ok? Vejam, pessoal, olha, nessa expressão 1, a gente conhece a função m e, consequentemente, pelo menos na teoria, a gente conhece sua integral. Nessa expressão 1 aí, o que nós queremos é determinar quem é essa função f. Essa expressão nós já conhecemos, porque m é dada, então basta a gente determinar quem é a função g. Se a gente determinar quem é a função g, consequentemente nós sabemos quem é a função f e, consequentemente, nós sabemos quem são as soluções da nossa equação exata. Bom, para determinar essa função g, o que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos pegar essa igualdade 1 e derivar com relação a y. Quando a gente deriva isso com relação a y, a gente obtém que a derivada de f com relação a y vai ser a derivada da integral de m mais a derivada de g. Só que lembrem-se, pessoal, a nossa equação ela é exata. Se ela é exata, a derivada parcial da função f com relação à variável y coincide com a função n. Então eu vou utilizar essa informação aqui, ó. Eu vou obter então que a derivada de g com relação a y vai ser a função n menos a derivada da integral de m com relação a y. Bom, se eu integro agora essa função g,
eu obtenho uma expressão para g e, consequentemente, eu substituindo isso na igualdade 1, eu consigo as soluções da minha EDO simplesmente fazendo f de xy igual a c, onde c é uma constante arbitrária. Em suma, pessoal, esse procedimento diz para a gente que a função f de xy é dada pela integral de m mais a função g, aonde essa função g se caracteriza por essa igualdade. Ou seja, a derivada de g é igual à função n menos a derivada parcial da integral de m com relação a y. Eu não aconselho que vocês decorem essa fórmula. Eu aconselho que vocês entendam o procedimento e apliquem o procedimento em cada caso particular. Porque se vocês decoram a fórmula e porventura esquecem de alguma coisa, esquecem de um sinal ou trocam uma derivada, vocês erram a solução da equação. Vamos fazer um exemplo aqui concreto para a gente aprender de fato como é que a gente utiliza esse método. Veja, o exemplo pede para a gente para resolver essa equação. dy dx igual a 2xy dividido por 1 menos x ao quadrado. Aqui tem o primeiro problema. Quando a gente definiu a equação exata, a equação estava na forma m de xy dx mais n de xy dy igual a 0. Então, a primeira coisa a se fazer é reescrever essa EDO, e colocá-la numa expressão desse tipo. Observe, pessoal, que essa EDO aqui, ela pode ser escrita como 2xy dx mais x ao quadrado menos 1 dy igual a 0. Ou seja, 2xy faz o papel da nossa função m e x ao quadrado menos 1 faz o papel da nossa função n. A primeira coisa a se fazer, então, é verificar se essa equação é exata. Ou seja, é derivar essa função m com relação à variável y, derivar essa função n com relação à variável x e ver se elas são iguais. Vamos fazer isso? Bom, se a gente deriva m com relação a y, nós obtemos 2x. Da mesma forma, se a gente deriva n com relação à variável x, nós também obtemos 2x. Ou seja, de fato, trata-se de uma equação exata. Pronto, verificamos que a equação é exata. Aí o que acontece? O teorema diz para a gente, então, que existe uma função f, cuja derivada parcial de f com relação a x é igual à função m. Ou seja, a derivada parcial com relação a x é igual a 2xy. O que eu vou fazer? Integrar os dois lados dessa igualdade com relação a x. Quando eu integro isso aí com relação a x, eu vou obter que f de xy é dado por integral de 2xy dx mais uma função aqui g de y, ok? Que faz o papel da constante de integração. Fazendo essa conta aqui, nós obtemos então que x ao quadrado y mais g de y é igual a f de xy, ok? Então, beleza, aí. Se eu conseguir dizer quem é essa função g, eu tenho a minha função f e, consequentemente, eu tenho as soluções da minha EDO. Bom, para determinar quem é essa função g, vamos fazer o seguinte, vamos derivar essa igualdade aqui, ó, com relação à variável y. Se a gente deriva isso com relação à variável y, a gente tem que a derivada de f com relação a y vai ser a derivada com relação a y de x ao quadrado y mais g de y. E lembre-se, pessoal, isso ainda é igual à função n, ok?
Daqui nós temos, então, que a derivada de f com relação a y vai ser x ao quadrado mais g' de y. Veja que vira g' porque g é uma função que depende de y, né? Ela depende só dessa variável. Então, vira-se, de fato, uma derivada ordinária. Isso aqui vai ser igual a x ao quadrado menos 1. Lembre-se que n é x ao quadrado menos 1. Ou seja, pessoal, o que isso está dizendo para a gente aí é que g' de y, veja, se eu cancelo esses caras aqui, aí, x ao quadrado e x ao quadrado, o que nós obtemos aqui é que g' de y vale menos 1. Ou seja, g de y é igual a menos y. Então, beleza, eu substituo isso naquela expressão que eu tinha para f, eu substituo isso nessa expressão aqui que eu tinha para f, e vou obter então que f de xy é dada por x ao quadrado y menos y. Finalmente, eu obtenho que as soluções da minha EDO são da forma f de xy igual a c, ou seja, da forma x ao quadrado y menos y igual a c, onde esse c aqui é uma constante real. Veja que a gente pode exibir y de maneira explícita também, né, pessoal? Nesse caso aí é simples exibir y de uma maneira explícita. Bom, uma observação antes da gente continuar com outro exemplo. No método, a gente iniciou o procedimento com a hipótese que a derivada de f com relação a x era igual à função m. Mas veja que a gente poderia ter iniciado o método com a informação de que a derivada de f com relação a y era igual a n. Se a gente vem fazendo o mesmo procedimento, iniciando com essa hipótese, procedimento de integrar, depois de derivar, nós iríamos obter que a função f é dada por integral de n dy mais uma função h, que depende agora da variável x, onde essa função h ela é de modo que a derivada é dada por essa igualdade, ok? De certa forma, isso dá uma liberdade para a gente escolher o caminho para resolver a equação. A gente escolhe o que for mais fácil de calcular essas integrais e essas derivadas que aparecem aí nessas expressões. Repetindo, pessoal, não aconselho que vocês decorem essas fórmulas, aconselho que vocês aprendam o processo e apliquem o processo em cada caso particular. Ok? Bom, vamos ver mais um exemplozinho aqui para a gente aplicar o método de solução dessas equações. Bom, esse exemplo aí pede para a gente resolver essa equação. Essa equação, pessoal, é aquela equação que nós testamos se ela era exata ou não, utilizando o teorema, lá no início do vídeo. Nós calculamos a derivada parcial dessa função, calculamos a derivada parcial dessa função com relação a y, e vimos que essas derivadas parciais são diferentes, ou seja, a gente viu que essa equação ela não é exata. Mas vejam, pessoal, olha, vamos considerar a função μ de xy dada por x, escrevi assim, dada por x a menos 1 vezes y a menos 2. Eu vou multiplicar essa EDO aqui por essa função μ. Quando eu multiplico, aí, eu vou obter que x a menos 1, y a menos 2, que multiplica y ao quadrado mais xy dx, menos x a menos 1, y a menos 2, que multiplica x ao quadrado dy, é igual a zero. Fazendo essas contas aqui, nós obtemos que
x a menos 1 mais y a menos 1 dx menos xy a menos 2 dy é igual a zero. Vamos testar se essa equação agora é exata. Vamos derivar essa função com relação a y, derivar essa função com relação a x e ver o que acontece. Bom, se a gente deriva, eu vou chamar de m a função x a menos 1 mais y a menos 1. Se a gente deriva isso com relação a y, nós obtemos 2y, a gente obtém menos y a menos 2. Se a gente considera agora n a função menos x vezes y a menos 2 e deriva com relação a x, nós também obtemos menos y ao quadrado. Ou seja, pessoal, ao multiplicarmos essa equação diferencial ordinária, que não é exata, por essa função μ, nós obtivemos uma equação exata dada por essa expressão. Funções μ que satisfazem essas propriedades, elas são conhecidas na literatura como fatores integrantes. Ok? Bom, já que agora a gente tem uma equação exata, vamos resolvê-la. A gente já sabe o método para resolver. Recapitulando o que nós fizemos, nós pegamos uma equação que não era exata, multiplicamos por um fator integrante e obtivemos uma equação exata. Vamos resolver essa equação exata e, consequentemente, temos as soluções da equação desejada. Beleza? Então, vamos lá. Uma vez que essa equação, essa segunda equação aqui, ela é exata, o método diz para a gente que existe uma função f, cuja derivada de f com relação a y coincide com a função n. Veja que agora eu estou partindo da função n, né? No exemplo anterior, a gente partiu da função m. Ou seja, a derivada da função f com relação a y é menos y ao quadrado. Desculpe, é menos x vezes y ao quadrado. Menos x vezes y a menos 2, melhor dizendo. Por que eu estou escolhendo partir da função n, pessoal? Porque é mais fácil integrar essa função n do que integrar essa função m. Pura e simplesmente isso. Aqui eu escolhi o que era mais fácil de fazer. Então, se a gente integra os dois lados dessa igualdade com relação à variável y, nós vamos obter que a função f de xy é igual à integral de menos xy elevado a menos 2 dy mais uma função h que depende da variável x. Se a gente determina quem é essa função h, basicamente acabou a questão. Resolvendo essa integral aqui, ó, isso vai dar xy a menos 1 mais h. Beleza? O que eu vou fazer agora? Derivar essa igualdade com relação a x. A derivada de f com relação a x vai ser a derivada desse cara com relação a x, vai dar y a menos 1, mais a derivada de h com relação a x. E tudo isso, lembre-se que é igual à função m, né? Isso aqui é igual à função m. Ou seja, a gente tem que a derivada de h com relação a x vai ser, vamos relembrar quem é a função m. Ó. A função m é x a menos 1 mais y a menos 1. Então, vou substituir isso aqui no lugar de m. Isso vai ser x a menos 1 mais y a menos 1. E veja, falta esse cara aqui, ó, menos
y menos 1. Ou seja, a derivada de h é 1 sobre x. Se a derivada de h é 1 sobre x, consequentemente, a gente tem que h é o ln do módulo de x. Finalmente, nós obtemos que a função f de xy é então dada por x y menos 1 mais ln do módulo de x. Consequentemente, as soluções da nossa EDO são dadas pela expressão x sobre y mais ln do módulo de x igual a c, onde c é uma constante real. Ok? Bom, pessoal, é isso. Aqui nós finalizamos esse vídeo e a gente se vê logo mais em breve.